Bem-vindos todos. É com grande alegria que damos início ao primeiro de muitos eventos de colaboração entre o Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Pittsburgh, através do seu programa de estudos amazônicos, e o Laboratório de Estudos Geopolíticos da Amazônia Legal, conhecido como Legal. Para começar, eu gostaria de apresentar os três integrantes dessa mesa redonda informal, começando com a Roberta Mendonça de Carvalho, que é a professora, the Assistant Teaching Professor de Urban Studies, e a coordenadora do nosso programa de estudos amazônicos no CLAS, do Centro de Estudos Latino-Americanos. Ela é de Belém e trabalha na parte de urbanização e mudanças de meio ambiente. Ela tem doutorado da Universidade de Flórida e sua pesquisa conecta com conexões sociais e do meio ambiente. Por alguma razão, eu botei isso em inglês para ela auxiliar aqui na hora. Sobre o crescimento urbano e usando sensores. Sensing, sensoramento remoto. E agora está com a nossa universidade trabalhando com studies. Também o José Antônio Tiburbi, professor o Andrew Mellon, W. Mellon, da Ciências Políticas da Universidade de Pittsburgh. Seus interesses de pesquisa incluem democratização e as origens e consequências das instituições democráticas. Anteriormente, lecionou na Universidade da Pensilvânia, na Universidade de Yale e na Universidade de Illinois em Urbana-Champaign e na Texas A&M University. João Paulo Viana, cientista político e docente do curso de Ciências Sociais da Fundação da Universidade Federal da Rondônia, a UNI, pesquisador associado da IESP, UERJ, pesquisador do Legal e da FAPERO. E foi professor visitante da Universidade de Pittsburgh em 2022, quando apresentou seu projeto sobre Election 2018 to the Government of Control, Considerations about the Far Right Brazilian Western Amazon. E agora eu vou passar para... Você esqueceu de se apresentar. Eu sou Luiz Costa Bravo, eu sou diretor associado interino do Centro de Estudos Latino-Americanos. Vamos lá. Bom dia, gente. Se vocês não ouvirem alguém, mão, a gente está com o chat aberto aqui. A Katie também está na sala, que está ajudando a gente com a questão tecnológica. Então, se tiver algum problema técnico, por favor, mande mensagem, mãozinha, o que for para a gente entender. Como que vai acontecer o evento? A ideia é uma conversa informal, uma celebração, um dos eventos de lançamento do documentário Viver para a Terra, o caso de Rondônia. Então, a gente vai começar com o documentário e depois de mostrar o documentário, vamos iniciar um debate. O João vai falar principalmente sobre o panorama local de Rondônia e os bastidores do documentário também, como foi feito. E depois o Zé vai comentar também. Eu vou colher as perguntas, eu vou moderar e a gente vai abrir para o pessoal que está em casa ou está no Zoom para fazer as perguntas. Então, mais ou menos essa a dinâmica. Tudo certo? Creio que sim, né? Tá tudo bem. Então, vamos lá. Uma coisa bem top lá, né? Eu falei e tem que concordar.
Rapaz, é um trem assim meio complicado, né? Porque toda a vida a gente teve assim, um objetivo de ter um pedaço de terra, né? E aí você vai num lugar, aí chega, não é aquilo que a gente estava imaginando, entendeu? Quando eu cheguei aqui, já tinha o pessoal aqui, né? Aí quando tinha vaga, eu falei, então vou ficar por aqui. Eu cheguei aqui convidado por umas pessoas que aqui já estavam. Eu pensava assim, gente, se eu faltar amanhã eu não tenho um lugar nem para os meus filhos. Então a gente entrou aqui na esperança de conquistar uma terra para os meus filhos, para que no dia da manhã meus filhos pudessem ter um futuro melhor do que eu não tive. A gente vivemos aqui num lugar onde o grande pode e a gente não pode. Que nem vocês vão ver num lugar aqui, já não tem mais essa mata toda. Vão ver lugar aí de 800 alqueires de pasto, onde pessoas grandes foram beneficiadas com isso. E por que eles puderam ter isso e nós não? Nós quer ter um suporte, nós quer ter educação, saúde, nós quer uma estrada aqui, nós quer ônibus vindo aqui buscar as crianças, levando para a escola, porque tem muita criança aqui. Até hoje, aqui na região de Rio Pardo, só foi protegido só os grandes agricultores. Eles falam que essa área é uma área protegida, porém eles tinham que provar pra gente isso, porque até então a proteção deles é contra nós pequenos. Você tá? O Silvio me passou o pedido, eu tô vendo lá com ele pra gente tentar ver se é possível. Obrigado. Encaixar, imagina, né? A Amazônia, ela parece uma coisa assim meio misteriosa, né? E eu não queria só conhecer por ouvir dizer. Então eu vim pisar no solo amazônico e fui ficando assim de uma certa forma, digamos assim, meio apaixonado por a região, né? Era um estado ainda em formação, né? E se adaptando às pessoas, normalmente, que vinham de outros lugares, que nesse ponto até é bom frisar que foi bom para Rondônia, que pessoas já chegaram aqui com seus conhecimentos, né? Então as pessoas vieram de várias partes do país e foram adaptando seus conhecimentos aqui. Rondônia é um estado relativamente novo. Nós não podemos mais falar em estados novos no Brasil, porque todos já passaram da casa dos 40, né? Se a gente retroceder 100 anos, a partir de 2007, que é quando se começa a construção das hidrelétricas, e voltarmos a 1907, nós vamos ter a primeira grande intervenção aqui no Vale do Madeira, que foi a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, que dá origem à cidade de Porto Velho e, posteriormente, dá origem também a Guajará-Mirim. Rondônia tem uns ciclos um pouco diferenciados do restante da Amazônia. O início do ciclo agrícola se deu a partir de 71, 72, quando o INCRA criou o primeiro projeto de colonização em Rondônia, o projeto Ouro Preto, com capacidade para o assentamento de 1000 famílias. Quem foi o grande protagonista na década de 70 nessa questão fundiária foi o INCRA, foi o governo federal através do INCRA. E um INCRA militarizado. Em regra, o INCRA trata esses migrantes como clientes. O INCRA tinha dúvidas se ele conseguiria 1000 famílias por assentamento. Mas no momento que se criou o projeto, houve uma corrida desenfreada para Rondônia, dos sem terras. O projeto de colonização de 1000 foi para 2000 famílias, 3000 famílias, obrigou o INCRA a criar novos projetos de colonização.
Os gaúchos, catarinense, paranaense, mineiro, capixaba, estavam vindo para cá, para Rondônia, com essa leva mais recente de imigrantes. Qual era a cultura deles nesses estados? É a cultura do desmatamento para tirar a floresta, para poder colocar plantio. Então o órgão de terras acabou falhando e incutindo uma mentalidade, ajudando a incutir essa mentalidade de que se você tem terra pública, essa terra pública está à disposição. Então você não tem que pensar em preservação ambiental, você não tem que pensar em demarcação de terra indígena, que é suficiente tendo terra, você vai em busca de dar uma destinação própria para ela sem nenhuma organização. Logicamente que apareceram N situações de pessoas que diziam, eu tenho uma área aí de 50 mil, outro dizia, eu tenho 200 mil hectares. Nós encontramos títulos válidos que foram reconhecidos, o resto, 23 milhões de hectares, eram terras devolutas. Em princípio, todas as terras são públicas. Só deixa de ser terra pública através de um documento. Então ali, nos meados da década de 70, começam a surgir movimentos, principalmente movimentos de resistência a algumas iniciativas de grilagem de terras públicas, que se deu muito a partir da década de 70. É corrida, hein? A vida da gente aqui não é fácil não, mas é aqui que é bom. A gente chegou aqui em 2018, 21 de outubro de 2018. Aí eu fiquei sabendo por parte de várias pessoas que estavam vindo, vamos estar entrando numa terra lá, essa terra é do governo. Falei, mas é legal essa terra, vai sair, vai dar documento. Então a gente veio nessa esperança, como várias pessoas estão aqui com essa mesma esperança. Estava lá na rodoviária e eu escutei uma conversa, né? Nem falaram comigo, eu só escutei essa conversa. Ó, gente, tem um lugar assim, tem a terra lá e o pessoal tá lá dentro. E tá lá mexendo, e o pessoal tá plantando, e é uma terra que o povo tá trabalhando para conseguir. Tem CNBio, tem tudo lá, confusão toda. Eu falei, vou para lá, vamos ver. Aí hoje na rua você vai comprar um pacote de arroz a R$45, 50, 60. Uma pessoa de baixa renda na rua hoje não sobrevive. Vai sobreviver? Como? Hoje há uma unanimidade. O problema mais grave é a ausência de regularização fundiária. Foram criadas unidades de conservações ao longo dos anos no Estado, mas o Estado não conseguiu manter a preservação dessas unidades e impedir que a população, com o passar dos anos, fosse ocupando. Então, diversas áreas públicas do Estado também foram objeto de ocupação por particulares. Então, nós temos áreas particulares sendo invadidas por movimentos sociais e tínhamos também áreas públicas sendo ocupadas por um grande número de pessoas. Se existe hoje ainda questão fundiária em Rondônia mal resolvida, é culpa exclusivamente do poder público que não teve competência. Só isso, não é das pessoas. É um absurdo você estar vivendo o século XXI que o INCRA ainda está tentando regularizar terras de 30 anos atrás. O INCRA não consegue expedir documentos de terra para as pessoas que querem se legitimar. Evidentemente que uma leva de pessoas se aproveitam disso. Os caras que são os grandes invasores são detentores também de poder político e poder econômico no Estado. Eles colocaram os pequenos produtores contra um governo de esquerda, um governo de compromisso social, como é o governo do presidente Lula. Há uma carência, né, dessa população rural que busca a titulação das suas terras e que não consegue, o processo travou. Hoje você faz topografia com drone, com GPS, alta tecnologia, inclusive com mais precisão. Aí faz convênio para cá, convênio para lá, o governo do estado entra, prefeituras entram, o INCRA participa e o documento que é bom não sai. O que acontece? Nós estamos aqui plantando, entendeu? Aí você planta. Muitas das vezes você planta, você não consegue nem colher. Quando você colhe,
o pessoal da própria justiça, que é o pessoal da CNBio, aí eles vêm acompanhados com o federal, pega as mantimentos da gente, leva embora, quando não leva embora, queima, joga dentro do poço e faz a maior baderna, entendeu? Com o pessoal. No governo do Bolsonaro, ele se propôs de ajudar, muitos órgãos do INCRA, tal, as coisas deu uma mudada. A gente tinha muita esperança no nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, porque hoje o Lula está, de uma certa forma, ele está deixando a desejar. Nós temos em Rondônia uma população votante de 1.231.000 habitantes. O Bolsonaro teve 71% dos votos no segundo turno. Os sem terra de direita, eles desenvolvem um duplo discurso, na verdade. O primeiro discurso é essa ideia de que, sendo terra pública, ela não é terra de ninguém e, portanto, essa terra tem que ser destinada a quem invade primeiro, a quem ocupa primeiro. O segundo discurso é o discurso de que você tendo, por parte da instituição, um respaldo, e aqui se teve esse respaldo na campanha de 2018, o governo Bolsonaro, quando esteve aqui fazendo campanha, oficialmente ele disse que era contra e iria diminuir as áreas protegidas e as terras indígenas, e de que ele ia afrouxar os órgãos de controle ambiental contra os desmatamentos, a ponto de que muitas terras públicas passaram a sofrer essas invasões. Áreas protegidas, sejam estaduais, sejam federais, também sofreram invasão. Dentro da Assembleia Legislativa se criou vários projetos de lei e organizações no sentido de desafetar essas terras protegidas para destiná-las aos proprietários. Então, todo esse conjunto fomentou muito esse avanço, esse discurso do sem terra de direita. Então, quando isso ocorre, amparado por esse discurso, legitimado por essas práticas institucionais de não controle, não fiscalização, de fragmentação dos órgãos ambientais ou mesmo órgãos de regularização fundiária, você fecha um ciclo vicioso, onde esse conservadorismo encontra todas as condições objetivas dele se manter e de se perpetuar. Nós acreditamos que, em grande parte, seja pelo cidadão, pelo produtor rural, ver uma esperança na direita representada pelo Bolsonaro, como uma direita que tem a olhar pelo cidadão do campo poder ter dignidade para trabalhar sem ser criminalizado. Das pessoas plantando para comer, até parece que o que vocês vão ver plantando um arroz, um feijão, até parece estar plantando uma maconha, uma cocaína, um trem assim, que tem que, na hora que ele chega, tem que correr. Gente, isso tem que acabar, isso é uma injustiça. A insegurança na questão fundiária aqui no estado de Rondônia, até hoje, é um problema. O Bolsonaro teve muito mais espaço. Ele incentivou o agricultor, né, de um modo geral, independente de tamanho, eu acho que muito ele era focado muito no pequeno, tanto é que ele distribuiu muito lote de terra que estavam atrasados há muito tempo, ele distribuiu. E aí eles olham para as suas opções. Há um sentimento de que nos últimos quase 20 anos o Brasil esteve sob governo de esquerda e não avançamos, nem na regularização fundiária, nem na titularização. O INCRA, com as várias deficiências e dificuldades que tem e estruturais, não conseguia dar atenção para esses produtores, manter acesa a esperança de poder se regularizar, porque eles não querem, quando vê uma viatura de fiscalização, o produtor não quer ver o helicóptero do IBAMA, uma viatura de CMBio, o carro da Sedan aqui em Rondônia, ter que se esconder. Ele quer se adequar à lei, só que ele não consegue. Se não tem uma terra, está em cima de uma terra ilegal que nem está aqui, muitos deles olham para a gente como um invasor de terra, um bandido. A diferença no Bolsonaro, porque teve uma trégua, houve uma trégua, mas daí depois, com o nosso atual presidente agora, o trem desarmou e está nessas condições aí, tudo abandonado. Eu vejo um agricultor com medo de amanhã perder sua terra, seja por um grupo particular que vai ocupar ou para o Estado mandando que ele saia de lá. Então, nesse anseio de ter a sua possibilidade de trabalhar na terra preservado,
é onde ele acaba caminhando para a direita. E aí nós temos outros fatores também, né? Que aqui o estado de Rondônia é um estado que tem um predomínio evangélico muito grande e algumas bandeiras que os que dizem que a defendem, na verdade não pratica, mas isso acaba tendo um impacto muito forte aqui no estado de Rondônia. Que nem logo mais vocês vão ver, a maioria aqui são todo mundo evangélico, a maioria dos cabeças aqui, igreja que foi destruída aqui, a gente somos família, é Deus e família, a gente aqui não tem outra opção. Nós estamos aqui nessa noite louvando e agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo por este momento, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Nós tivemos nessa e na anterior composição da Assembleia Legislativa os quadros mais conservadores de representação legislativa no Estado. Uma agenda totalmente contra a proteção do meio ambiente, que sejam criminalizadas as lutas por terra e defendem principalmente a ideia de que você tem que tratar esses movimentos que lutam por terra, movimentos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, a ferro e fogo por parte da intervenção da segurança pública. O extremismo é muito perigoso. Nós temos nos extremos um segmento que acha que a produzir justifica qualquer coisa. E nós temos um extremo aqui que diz o seguinte: não pode produzir a qualquer pretexto, você tem que preservar o meio ambiente. O extremismo de produção a qualquer preço tem que vir para o centro e o extremismo de preservação de qualquer preço tem que vir para o centro também. Quando deveríamos estar discutindo uma ocupação sustentável, a gente não consegue sequer dar um documento para a pessoa que está explorando a terra ter ali uma condição digna de desempenhar o seu trabalho e até o próprio Estado depois poder cobrar ou não melhor uma preservação ambiental. Que os pessoal aqui, você vê, toda gente humilde, simples, estão aqui querendo ver se a gente consegue para dar um futuro melhor para os filhos, plantar, ter um nome lá fora, na bancada, lá onde você chega e é olhado com outros olhos, você é um produtor rural. O cara tem moral. Então são problemas graves, crônicos do estado de Rondônia, que ainda precisam de um debate profundo para que nós possamos ter, claro, mais tranquilidade, menos violência no campo, mas também mais segurança jurídica. As pessoas que aqui vieram é porque eles queriam trabalhar na terra, eles sabiam fazer isso, tinham habilidade para isso. Vieram poucos aventureiros. E essas pessoas, via de regra, não viviam envolvidos com política de discurso. Eles aceitavam as políticas públicas, eles acreditaram numa política pública. Então é o que vocês chamam de direita, pode ser isso. Não tem dúvida que aí sim tem um resíduo sociológico, pode ter nisso tudo aí. Porque as pessoas que vieram para aqui vieram para trabalhar e vencer na vida. Nós não somos grileiros, nós somos pessoas que fomos trazidas para cá por não ter opção de outros lugares, permanecemos lutando. Eu não me sinto uma grileira e eu tenho certeza que as famílias que estão aqui, porque aqui nós não somos grileiros, porque nós somos família, todos se conhecem, todos somos amigos e companheiro. Aqui se doesse um, nós se une, nós se ajuda. Eu não vejo nós como grileiro, eu vejo nós como pessoas que realmente querem ter uma terra para plantar, para produzir. É aquelas famílias raiz que não teve a chance de ter um pedaço de terra e luta por esse pedaço de terra para permanecer sendo aquela pessoa que nasceu da terra e quer viver para a terra.
Gente, bom dia para quem está chegando agora ou quem chegou depois da gente se apresentar. Meu nome é Roberta de Carvalho, eu sou professora aqui de Estudos Urbanos da Universidade de Pittsburgh e sou coordenadora do Programa de Estudos Amazônicos no Centro de Estudos Latino-Americanos também aqui de Pittsburgh. Primeira coisa que eu queria dizer, várias coisas que eu queria dizer, que eu também sou pesquisadora associada do Legal, então esse é o vínculo e a gente faz um trabalho de tentar construir parcerias entre o CLAS e o Legal, e entre o Legal e outros órgãos, entre o CLAS e os outros órgãos. Eu acho que essa é a primeira parceria com muito fundamento entre o CLAS e um projeto de pesquisa no Brasil, principalmente um projeto de pesquisa da Amazônia, que é muito importante para sedimentar o nosso Amazonian Studies Program. Aqui ao meu lado eu tenho o professor José Sheibub, do Departamento de Ciência Política, e do outro lado da tela, em Rondônia, nós temos o João Paulo Viana. Queria também agradecer a presença do Luiz Bravo, nosso diretor associado aqui do CLAS. Também queria agradecer a presença dos meus guerreiros amigos aqui, Aline, Paulo e Ana Paula. Essa é uma manhã cinza, de muito frio, uma neve congelada. Não é agradável de se estar aqui numa manhã de sexta-feira, não é como a gente queria estar. Então, por favor, muito obrigada pela insistência. E também José Maria Siqueira, meu marido, que está aqui. Esse eu tinha que ver, né? Vamos lá. Obrigada pelo pessoal que está do outro lado, Fabiana, Rodrigo, Roberto, Arlete, Stella, estou vendo, porque você pode passar outros nomezinhos ali, naquela setinha azul para a gente dar uma mencionada. Diogo, Liana, Ivan, Albertina, Simone, Iago. Nossa, tem um monte de gente. Jonatas, Raquel, Raimundo, Carolina, Brenda, Luci, obrigada, Luci. Rosalinda, Gabriel, Tereza, Thaís. Enfim, obrigada pelo pessoal que está em casa. Fabiana, obrigada pela presença. Ivan, eu acho que eu citei o Ivan também. E vamos lá, a gente vai abrir então com o comentário do João. O João vai dar uma overview do Legal, dos bastidores do documentário também. E o João é o pesquisador, o diretor do Legal em Rondônia. Depois o Zé vai fazer uns comentários e a gente vai abrir para perguntas e para um debate frutífero, apesar do assunto ser delicado. João, palavra com você. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado, professora Roberta Mendonça de Carvalho, pela oportunidade, por estar aqui novamente, por retornar ao CLAS, né? Instituição tão importante para os estudos sobre a América Latina, que eu tive a oportunidade de conviver durante algum período presencialmente em 2022. Agradecer também aqui ao Dr. Luiz Bravo, querido amigo, diretor associado do CLAS. Em nome dele também cumprimentar a professora Keila Greenberg, que não está presente, diretora da instituição. Cumprimentar também o professor José Antônio Sheibub, certamente um dos grandes nomes da ciência política brasileira, hoje professor na Universidade de Pittsburgh. Cumprimentar o meu querido amigo Zé Maria Siqueira, que está aí presente, e ao professor Fabiano Santos, nosso coordenador do Legal, juntamente com o professor Ivan. Eu cumprimento a todos os coordenadores estaduais do nosso laboratório. É importante mencionar aqui também o apoio, né, do Amazônia Mais 10 e da CONFAP, em especial aqui a minha Fundação de Amparo à Pesquisa, mas também FAPERJ, FAPEMAT, a FAPT e outras instituições, né, agências de fomento que participam desse projeto, que é o Amazônia Mais 10, e também a UICS, que é o maior parceiro do Legal. Como a professora Roberta mencionou anteriormente, eu vou falar um pouco sobre o Legal, mas também não vou me estender muito, porque o tempo é curto e eu preciso
preciso dar esse panorama sobre Rondônia, além de comentar sobre o nosso trabalho, o nosso documentário especificamente. O Legal, ele nasce em 2021, ele é fundado em novembro de 2021, nós completamos agora 3 anos, em uma iniciativa do professor Fabiano Santos, a partir de um apoio sólido do Instituto Clima e Sociedade, né? Então, Fabiano Santos aqui presente, ex-presidente da BCP e da Ampox, um cientista político do IESP-UERJ, que é a nossa instituição, é a instituição responsável pelo laboratório, pelo Legal, né? E, juntamente com o professor Ivan Matos e Silva, professor da Universidade Federal do Amapá, a Unifap, coordenam o nosso laboratório. A sede, o Legal, em que pese pertencer ao IESP, enquanto laboratório de pesquisa, enquanto grupo de pesquisa também no CNPq, é um laboratório que tem sua sede física situada na Universidade Federal do Amapá, onde o professor Ivan é docente, né, embora esteja já há algum tempo como servidor do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Pois bem, então, o Legal ele é fundado em 2021, naquele contexto de governo Bolsonaro, né, num contexto de desmanche, né, de um desmantelamento das políticas para a Amazônia, no contexto do passar a boiada, fazendo alusão aqui às palavras de um ex-ministro do Meio Ambiente, né? E com a preocupação do Instituto Clima e Sociedade de tentar compreender, do ponto de vista analítico, científico, o que estava ocorrendo na Amazônia, né, naquele período, durante, né, esse governo radicalizado, esse governo de extrema-direita que o Brasil vivenciou durante aí 2019 até 2022. Então, a gente tem o ICS como principal parceiro, até o momento em que a gente também é contemplado com esse edital do Amazônia Mais 10, lá no final de 2022, o Legal tinha 1 ano, quando nós fomos contemplados com esse edital. Pra vocês terem uma ideia aqui, das 8 fundações de amparo à pesquisa dos estados que compõem aqui, somente o Maranhão e Roraima não estão no projeto, embora estejam, né, mas suas respectivas fundações não fazem parte do projeto. Nós temos, Rondônia foi o único laboratório, né, da área de ciências humanas, então todos os outros laboratórios da área de exatas, da área de ciência da saúde, né, ciências exatas, mas o único da área de ciências humanas contemplado, no caso da FAPERO, foi o Legal. Então, em pouco tempo, nós conseguimos já nos consolidar na Amazônia como o maior laboratório de ciência política da região, né? Então, nós hoje somos formados aí por cerca de 40 pesquisadores, talvez um pouco mais, tendo em vista que os estados do Amazonas e do Pará contam com 5 pesquisadores cada, né? Pesquisadores experientes, doutores, por grandes universidades brasileiras, inclusive ex-reitores, 2 ex-reitores de instituições públicas de ensino superior na Amazônia, e temos dado uma ênfase muito grande aí nas metodologias, né, no uso de metodologias sofisticadas de análise da ciência política para compreender esses processos eleitorais, da relação executivo-legislativo e das políticas públicas no âmbito da Amazônia Legal. Pois bem, então, o documentário, ele é resultado, ele é um trabalho nosso dentro do Amazônia Mais 10, do nosso projeto Governança Policêntrica, Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável na Pan-Amazônia. Ele foi pensado a partir desse contexto de estudos nossos sobre a Amazônia Legal, especificamente sobre Rondônia, durante o governo Bolsonaro, a partir das nossas pesquisas, dos nossos boletins de análise de conjuntura sobre Rondônia, lá no final de 2022, início de 2023, a gente já tinha percebido que o estado de Rondônia foi o único estado onde Bolsonaro venceu em todos os municípios, em todos os turnos da eleição de 18 e 22, mesmo perdendo a eleição de 22, ele continua vencedor
implementou em todos os municípios, né? E olha que a gente tem bem mais municípios do que Roraima e o Acre, que tem cerca de 20 e poucos municípios, ou 16, que é o caso do Acre, se não me falha a memória, enfim. Então a gente consegue... aí, a partir do nosso boletim, pensar um documentário que tentasse explicar essa guinada conservadora em Rondônia, né? E vale frisar que o Estado, eu vou falar um pouco disso agora, tem uma tradição conservadora muito forte, um Estado formado do ponto de vista político, tanto no território federal, lá no Estado Novo, no final do Estado Novo, em 43, ainda sob a ditadura Vargas, né? Desmembrado a partir do sul do Amazonas e do norte do Mato Grosso, né? Mas também um Estado que, em 82, então, nesse período territorial de 43 até 82, nós temos cerca de mais ou menos 20 governadores militares, né? Então, assim, principalmente depois de 64, todos os governadores depois de 64 eram militares. Até 64 ainda tinha ali uma dinâmica dos ex-diretores da Estrada de Ferro Madeira Mamoré ascenderem ao governo, né? Durante o período territorial não existia eleição para o governo estadual, era indicado pelo presidente. Havia uma dinâmica onde o deputado federal, o único deputado federal, ele tinha uma influência grande na indicação do governador, mas isso acaba com o golpe de 64. Então, todos os governadores passam a ser diretamente indicados à vontade, né, do presidente, sob a vontade do presidente, e todos tinham ali a missão de vir, passar um período e ir embora, né? Ninguém fixava, até a chegada de Humberto Guedes, em 76, depois do coronel Jorge Teixeira, que é uma espécie de faldo-enfado local até os dias atuais, né? Então você tem cidade chamada Governador Jorge Teixeira, cidade chamada Teixeirópolis, a maior avenida da cidade, a maior avenida da capital chama-se Jorge Teixeira, o aeroporto, né, o prédio do Tribunal de Contas, da Câmara de Vereadores. Então, Jorge Teixeira, que foi prefeito de Manaus antes de ser governador de Rondônia. Então, tem toda uma herança militar, tem toda uma herança ditatorial. A própria criação do Estado em 82, ali no final do governo militar, sob uma perspectiva de fortalecer o PDS, fortalecer o governo militar no Senado, tendo em vista que o território não tinha senadores, né? O governo militar, o regime vinha perdendo espaço no Senado desde a eleição de 1974. Então, assim, Teixeirão garante a eleição dos 3 senadores, faz a maior bancada para a Câmara dos Deputados. Então, Rondônia é um projeto da ditadura, né? A criação do Estado de Rondônia pode ser compreendido como um projeto do regime militar, né? E isso, ao meu ver, eu tenho enfatizado muito essa questão nas análises do nosso grupo, do Legal Rondônia, e também em outros escritos, essa herança, esse combo conservador que marca o Estado de Rondônia, né? Quando eu estive em Pittsburgh e fui supervisionado pelos professores Barry Ames e Scott Morgenstern durante a minha estadia, a ideia era fazer um estudo. Inclusive, esse estudo vai ser publicado agora, no mês de dezembro, sobre a votação dessa extrema-direita aqui no Estado. E, juntamente com o professor Márcio Carlo Magno, da Federal do Paraná, a gente está publicando um estudo na revista Teoria e Cultura, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Já foi aprovado, né, o artigo, deve sair agora em dezembro, onde nós detectamos que não somente Bolsonaro venceu em todos os municípios, mas ele praticamente venceu em todas as urnas, nos quatro turnos. A média de 97% de vitória nos 4 turnos, nas sessões eleitorais, né, nas urnas do Estado de Rondônia. Então, nós temos aí uma vitória em praticamente todas as sessões eleitorais, em 97% das urnas dos 4 turnos de 18 e 22. Então, sem dúvida, compreender esse conservadorismo a partir da questão agrária foi um desafio, porque Rondônia também tem o sem terra de direita, né? Então, assim, é impressionante como que, com o passar do tempo, esse conservadorismo moderado, que tinha no PMDB um partido muito forte, inclusive em 86, elege o primeiro governador pelo voto popular, se torna o maior partido do Estado, era o partido do deputado
federal da ditadura, né? O único deputado federal que se tinha durante a ditadura era o Jerônimo Santana, que vai ganhar a primeira eleição ao governo do Estado em 86. Então você tinha um conservadorismo moderado que tinha oposição, inclusive, né? E esse conservadorismo moderado vai acabar resultando, sobretudo, num conservadorismo radicalizado, que se radicaliza principalmente a partir de 2018, né, com a eleição do Bolsonaro e a eleição do coronel Marcos Rocha, que era um outsider da política, né, e acaba eleito, é um coronel da Polícia Militar, acaba eleito governador e depois reeleito em 22. Então, assim, hoje a gente não tem uma oposição parlamentar em Rondônia. Nós temos uma única deputada federal do PT, que inclusive é muito criticada pelo próprio partido, né? Ela não tem força alguma dentro da Assembleia, uma Assembleia conservadora, o eleitorado evangélico também, diga-se de passagem, o maior eleitorado evangélico do Brasil, proporcionalmente, ao lado do Rio de Janeiro, desde os anos 80, desde os momentos iniciais do Estado. Então, esse combo conservador que a gente tem enfatizado muito, né? Área de fronteira, herança forte, militar e autoritária, grande produtor de commodities, um dos maiores rebanhos bovinos do Brasil. Nós temos aí mais de cerca de 15 milhões de cabeça de gado, né, com 1 milhão e 600 mil pessoas, cerca de 1 milhão e 600 mil habitantes, né, e aí nós temos basicamente 8 vezes, 7 vezes mais boi do que indivíduo, né? Então, assim, nesse contexto, entender a questão da terra, foi a questão agrária, né? O problema da regularização fundiária, que tanto a esquerda quanto a direita é observado como um grande empecilho a uma série de problemas do campo, inclusive a questão ambiental, né? Nós temos também essa questão do governo Bolsonaro, que incentiva uma certa anarquia, uma situação de anarquia. Você vê o próprio camponês, né, o grileiro, aí, entre aspas, dizendo que o Bolsonaro ajuda, né, incentiva que eles possam cultivar, que eles possam ocupar. Na verdade, ele impõe uma situação de anarquia. Ele proporciona uma situação de anarquia onde pode tudo, né? Invade reserva ambiental, área de preservação, né, áreas indígenas, pode garimpo, pode produzir em área indígena, em área de unidade de conservação ambiental, a pretexto de uma visão de desenvolvimento econômico que está muito atrelada até hoje àquela visão inicial dos anos 70 e início dos anos 80, que a gente tinha na Amazônia, né, e Rondônia nesse contexto todo, que era de ocupar para produzir, para proteger a fronteira, para garantir a soberania do país, uma visão até ufanista por conta do governo militar, no bojo da política do integrar para não entregar, né? Esse era o lema da política para a Amazônia nos anos 70, e Rondônia, como dizem aí, como bem colocam os personagens, né, tem esse ciclo migratório, que é o maior ciclo migratório da história brasileira naquele momento, no início dos anos 80, incentivado por esse projeto de ocupação das fronteiras amazônicas, né, de ocupar, de produzir, para proteger a fronteira, para garantir a soberania nacional. Então, para concluir, é importante a gente frisar todo esse contexto histórico, para que a gente possa entender a natureza do documentário. A ideia, desde o início, com o Fabiano, com o Ivan e os demais coordenadores, era mostrar um problema. Né? A gente está mostrando aí uma situação de um Estado que se radicalizou à direita, que é dominado por uma extrema-direita, que não existe uma oposição hoje firme, um Estado mais bolsonarista da federação, né? Que tem um problema grande no campo, com altos índices de violência no campo. Tem uma situação do pequeno, médio produtor, grande produtor, uma adesão total a uma extrema-direita, um antipetismo fortíssimo que se estende aí pelo menos de 10 anos para cá, sendo que a cidade foi governada pelo PT de 2005 a 2012, a capital, Porto Velho. Tem um antipetismo cada vez mais forte. Hoje, o PT não elege um vereador na capital desde 2016, né, 16, 20, 24, 3 eleições que o PT não consegue fazer sequer um vereador em Porto Velho. Né? Então, assim, a ideia é mostrar um problema.
Por que Rondônia se tornou tão radicalizado politicamente e a partir do campo, a partir da problemática do campo, entendeu como pensa o sem terra de direita, né? E a questão da regularização fundiária, eu acho que vem de pano de fundo como um problema fundamental, né? Para finalizar, eu queria só fazer um agradecimento aqui e mencionar a escolha dos participantes, né? Nós temos aí notáveis que participaram da fundação do Estado, seja do ponto de vista político, da burocracia também, grandes atores políticos, como um ex-governador, deputados estaduais, secretários de Estado, presidentes de instituições, também pesquisadores da universidade, né, que estudam a temática da terra, estudam o problema do campo em Rondônia, e além dos agricultores, né, dos camponeses, aí, dos grileiros, entre aspas, que participam diretamente do nosso documentário. Eu queria terminar fazendo um agradecimento ao pessoal da produção do documentário, né? Nós temos aí o Ian, o Gabriel e o Nina, o Ronaldo Nina, que foram fundamentais aí na produção do documentário, né? Profissionais, inclusive, premiados internacionalmente, nacionalmente, e com muita competência conseguiram trazer conseguiram realizar, na minha opinião, uma grande obra que é este vídeo e que tem um impacto muito forte. A gente pretende aí, o Fabiano já recebeu contato, inclusive, de autoridades da questão agrária no Brasil, elogiando o vídeo, né, falando da importância que isso tem, inclusive, para se pensar as políticas públicas no plano rural, no plano agrário na Amazônia. Agradeço novamente, professora Roberta, doutor Luiz Bravo, pela oportunidade e me coloco aqui à disposição para eventuais questionamentos posteriormente. Muito obrigado. Obrigada, João. Obrigada pelo tempo. Acho que eu excedi um pouco, hein? Mas é normal. Quem está chegando agora, seja bem-vindo. Bom, agora eu convido o professor José Antônio Sheibub, que deixou de ir para a academia, está aqui do nosso lado, enfrentando o frio e a neve, para fazer essa contribuição. Acabei de ver o nome da professora Marilene. Marilene, um beijo. E, Zé, me conta, qual é a tua reação? Chegou a hora, né? Isso, vamos lá. Bom, primeiro, obrigado, Roberto, por ter me convidado para esse evento. Obrigado, João, Luiz, todo mundo. Quer dizer, do ponto de vista totalmente egoístico, eu estou achando super legal participar disso, porque eu aprendi muito sobre coisas que eu não sabia muito antes. Então, o que eu vou tentar fazer aqui é levantar duas questões para discussão para frente. Eu só queria também dizer que eu não conhecia bem o legal é muito legal, gostei muito de ler a produção que está no site, achei o vídeo super legal, mas enfim, deixa eu... João. Não, professor, perdão, é que tem colegas, eu também tive a mesma impressão, a gente está com uma certa dificuldade de escutá-lo. Não sei se tem aí algum recurso que possa ajudar. Eu vi aqui a professora Marilene, inclusive, colocando isso no chat, eu também tive a mesma impressão, a gente pouco escuta o senhor, tá? Desculpe. Agora melhorou. Melhorou? Ela falou no chat que melhorou. Melhorou agora? Tá melhor? Não, tá falando. Legal. Enfim, eu fiquei, quer dizer, eu vou confessar, quer dizer, eu não sou, a Roberta falou que eu deveria falar de coisas gerais, então eu vou falar de duas coisas mais ou menos gerais. Uma é sobre a dinâmica federal, que eu acho que aprendendo algumas coisas sobre Rondônia me vieram à cabeça. Quer dizer, eu realmente fiquei muito surpreso com o processo eleitoral em Rondônia e a força, a hegemonia do bolsonarismo, da direita extrema em Rondônia, e mais do que isso, quer dizer, eu acho que vem juntos, o completo aniquilamento do PT e de qualquer outras forças
alternativas no Estado. Do ponto de vista da política nacional, e eu já terminei com isso com uma ofensa, mas quer dizer, isso não me preocupa muito, porque Rondônia é um estado pequeno que contribui relativamente pouco para o eleitorado nacional, então o risco não é o mesmo de se fosse um grande estado que estivesse controlado por essas forças. Mas, por outro lado, ele mostra, quer dizer, dada a estrutura federativa, né, do país, ele mostra a importância dessa estrutura e mostra que você não precisa controlar o centro para você controlar a política ou influenciar e determinar a política pública a nível local. O que me parece quer dizer, liga um pouco com o segundo ponto, mas o que me parece fundamental para a gente perguntar, que é o ponto mais geral que eu tenho a fazer, é por que isso aconteceu? Quer dizer, eu não acho que tenha sido simplesmente porque os poceiros, ou os pequenos agricultores, ou os agricultores, os sem terra de direita, tenham votado nessas forças de direita. Obviamente, esse é o mecanismo que levou a que essas forças ocupassem todas as eleições, as posições eleitorais no Estado. Mas me parece que existe uma falta de articulação do ponto de vista das oposições ao bolsonarismo e à direita extrema, uma articulação da resolução da questão fundiária. Quer dizer, isso aí parece que, enfim, a questão fundiária que começou em 1500, não foi articulada desde então, mas também não foi articulada até hoje, mesmo quando as forças não de direita controlavam ou tinham um papel importante no Estado, mas depois de quase 16 anos de controle do governo central pelo partido, pelo PT, e uma coligação que é bem coalizão de forças, que é bem diferente da que existe. Eu acho que essa é uma questão que Rondônia coloca, essa, que para mim, pelo menos, lendo e aprendendo mais sobre o estado de Rondônia e a posição no sistema federal, para mim, essa uma das questões mais importantes que emergiram. O segundo ponto que eu gostaria de fazer é uma espécie, quer dizer, é uma crítica amigável ao documentário. Eu acho que eu achei genial, achei super interessante a ideia do sem terra de direita. Eu acho que é um conceito, enfim, uma coisa sobre a qual eu não pensava muito, então acho que é uma coisa interessante. E eu acho que o documentário tinha, como o João mencionou, tinha a intenção de chamar a atenção para a vida, para as pessoas que hoje votam na direita, e por que elas votam na direita, mas o porquê que elas votam na direita. Eu acho que eu não quero colocar isso como crítica ao documentário, mas enfim, quer dizer, eu acho que vocês vão ter... Tá bom. Quer dizer, eu acho que faltou um pouco para mim, quer dizer, eu acho que todo mundo vai estar de acordo, mas faltou um pouco para mim a perspectiva de, quer dizer, de qual uma visão crítica de por que eles acham o que eles acham, de por que eles se veem, por que eles se tornaram agricultores ou sem terra de direita. Quer dizer, a gente acha que simplesmente eles caíram no spell, né, no feitiço do Bolsonaro, da direita, mas acho que tem quer dizer, o pouco que eu sei sobre o assunto, quer dizer, as clivagens são mais complicadas, né? Quer dizer, um ator que aparece no filme com as imagens do drone sobre aquele campo de agricultura de produção com trator, olhando, quer dizer, aparece o grande interesse, mas que não aparece no documentário, e como esse interesse se coloca entre o Estado e os sem terra, né, que se tornam sem terra de direito. Quer dizer, uma coisa que me veio à cabeça é o seguinte: pelo que eu entendi, Rondônia é realmente uma questão incrível. De 1960 até hoje, quer dizer,
em 60, se eu não estou errado, são 70 mil habitantes. Quer dizer, hoje são o quê? 1,5 milhão de habitantes. É um crescimento fenomenal. Quer dizer, a migração física foi importantíssima e provavelmente, como dizem várias coisas que eu li, a maior migração física que existiu no país. Mas só que a migração, a ocupação de Rondônia não foi só uma transposição de pessoas físicas para o espaço de Rondônia, mas também foi uma transposição de interesses econômicos que não estão necessariamente localizados no Estado, mas que têm e que atuam de maneira fundamental em termos de especulação imobiliária, enfim, de agricultura, de comprar terra e vender terra, e de grilagem, no sentido de que, quer dizer, pelo que eu entendo, a grilagem não se refere ao posseiro, né? Mas se refere a quem manipula o posseiro para tentar obter o título da terra. Quer dizer, esse aspecto, eu acho que, quer dizer, a minha pergunta sobre o sem terra de direita é se esse é um apoio estável que vai continuar, e como que os que se opõem a esse tipo de prática, ou essa posição política, como é que eles podem articular uma solução para essa questão que permita descolar um pouco essa ideia de que esses indivíduos esse eleitorado está capturado para sempre pela direita. Quer dizer, isso obviamente, a minha posição aqui é criticar, né? Quer dizer, não é oferecer solução, porque se eu tivesse uma solução, eu não estaria aqui, estaria fazendo campanha em algum lugar mas, enfim, eu acho que nesse sentido, o documentário é super bem sucedido, quer dizer, além de outros sentidos, mas no sentido de que ele realmente levanta a questão da complexidade desse problema e de como que politicamente pode ser resolvido. Quer dizer, eu fiquei pasmo, e o que me ocorreu aprendendo nessas últimas semanas sobre isso é a completa derrota ou incapacidade do PT de ter articulado uma alternativa para isso. Enfim, e tem também o problema da captura do Estado, a capacidade do Estado entra nisso, né? Quer dizer, a capacidade do Estado federal, a gente assume que se o PT está controlando o governo federal, então isso vai... Acontece que eles capturam as agências federais dentro do Estado, o que inviabiliza um pouco a ação do governo federal. Enfim, são esses comentários que eu queria fazer e abrir para a discussão. Obrigada, Zé. Obrigada. Eu acho que a gente está aqui para isso. A gente trabalha do lado da problemática. E aí, para poder oferecer o problema para quem trabalha do lado da solucionária. Tá? Então, a gente está aqui justamente para apontar. Antes de passar a palavra para o João, eu queria fazer umas observações que a gente já discutiu. Eu já perguntei também para algumas pessoas que viram o documentário e que, de alguma forma, não está tão claro. Tem uma contextualização no YouTube, quando você acessa, tem uma contextualização desse documentário, um texto sobre o documentário, que faz com que a gente entre melhor dentro da questão. E aí, se você que está nos assistindo ainda não viu e ainda não leu esse texto, por favor, leia. Eu vou pegar um trechinho desse texto que diz assim: diante de um conjunto de características que poderíamos denominar como uma combinação explosiva para o ultraconservadorismo, Rondônia foi o único estado em que Jair Bolsonaro venceu em todos os municípios em ambas as disputas presidenciais entre 2018 e 2022. Esse processo de radicalização à direita se intensificou durante a presidência de Bolsonaro e encontrou terreno fértil na problemática agrária. Ora, uma coisa que não é clara, que a gente sabe que o país está 500 e tantos anos atrasado, né? Que a gente não teve tempo suficiente nesses 500 e tantos anos para dar força à regularização fundiária, a gente sabe disso, mas o que não está claro é o que foi de apoio. Talvez a gente saiba, como espectador, porque a gente sabe dos apoios informais, mas o que de fato institucionalmente aconteceu para que essas pessoas e esse grupo de eleitores
veja como um apoio ou não. O que aconteceu antes? Alguns mencionaram no documentário que eles corriam risco de perderem a terra, da ocupação. Como é que era o processo antes? Mas o que de fato veio do governo federal? Se foi só uma coisa de, vamos tocar fogo em todo mundo, ou então vamos bombar o agro, se foi uma coisa genérica, ou se a gente teve de fato políticas on the ground, políticas ativas no governo em Rondônia que não foram espalhadas, que não aconteceram nos outros estados ao redor. Esse é um ponto. O outro ponto, também eu acho que o João poderia nos ajudar a entender, que se o Zé mencionou isso, não são só de pessoas relacionadas à terra que Rondônia existe. Ela pode ter começado nesse processo. E o processo de incremento populacional também não foi só em Rondônia. Então, você tem municípios que tinham 20 mil habitantes no Pará e hoje em dia tem 500. Eu tenho estudos que detectam 3.000% de aumento da população urbana. Aí tem um outlier que é 9.000%, tá? Mas tudo bem, a gente conversa depois. Então, esse aumento da população urbana exponencial, ele aconteceu na Amazônia como um todo, em todos os estados. E aconteceu também no Acre, aconteceu nos estados vizinhos. Como que a gente pode entender o caso de Rondônia, já que ele não está isolado, ele está dentro de um contexto, e esse contexto não acompanha a velocidade com que Rondônia se identifica com sem terra de direita e com o processo de direita. 97% é uma porcentagem unânime, né? É unânime. Eu não posso comprar pão em Rondônia, entendeu? Assim, eu não vou poder comprar pão de verdade. Então, como que a gente consegue entender sobre esse prisma, né? Dos vizinhos desse comportamento e o que de fato aconteceu no chão como política pública, que a gente possa identificar, olha, foi isso, foi esse decreto, foi essa história, o INCRA chegou aqui e falou isso, ou seja lá o que for. João, com você a palavra. Bom, eu vou começar pela questão apontada pelo professor Sheibub, que eu concordo em larga medida, tanto em relação à crítica também, porque a gente fez uma autocrítica sobre o documentário, né? Mas vou passar pela primeira questão, da falha de articulação da oposição sobre a questão fundiária. Essa eu realmente concordo plenamente. E acho que isso explica um pouco também a pergunta, o questionamento levantado pela professora Roberta. Né? Por quê? É notório que não houve, por parte dos governos petistas, das experiências dos governos federais, do Lula 1, 2 e Dilma 1, e o pouco que houve do segundo mandato de Dilma interrompido, não houve avanços na questão fundiária, na questão agrária. Eu vou dar um exemplo aqui, até mencionei isso outro dia, numa aula com o professor Fernando Guarnieri, na terça-feira. O tema, a gente discutindo sobre urbanização, eu participo da disciplina como ouvinte, uma disciplina de espaço, voto, né, população, e o governo petista de Porto Velho, em 2004, que ganha a eleição em 2004, no auge da onda Lula, que se estendeu ainda pelas eleições municipais de 2004, Lula chegou ao poder em 2002, né, na eleição, mas aqui a vitória do Roberto Sobrinho, ela proporcionou, do ponto de vista da questão da regularização fundiária urbana, um grande avanço em Porto Velho. Então, o PT, quando governou Porto Velho, de 2005 a 2012, infelizmente terminou de forma dramática, porque o prefeito foi afastado do mandato em novembro de 2012, final de novembro, início de dezembro de 2012. Então, ele ficou o último mês longe da prefeitura. Isso foi traumático e contribuiu muito para o antipetismo existente
tanto em Porto Velho quanto no estado, né? Mas esse mesmo prefeito ele foi reeleito com quase 60% dos votos em 2008. 59% dos votos ele obteve na reeleição. Então, para Porto Velho foi um marco, um governo petista durante 2 mandatos, para uma cidade que hoje deve ter aí o maior antipetismo do Brasil entre as capitais, né? Uma cidade que é o centro do bolsonarismo brasileiro que a gente viu aqui. Mas, do ponto de vista da regularização fundiária urbana, houve imensos avanços. Tanto é que ele, mesmo com todas as denúncias de corrupção, mesmo afastado, ele inicia qualquer campanha aqui em Porto Velho, que tem 5, 6 candidatos à prefeitura, com taxas aí de 20%. Em 2020, ele já afastado da prefeitura há 8 anos, iniciou a primeira pesquisa ainda IPEC, ou era Ibope, não recordo bem, mas liderando as pesquisas, com 20% de votos. Todo mundo sabia que ele não ganharia a eleição por conta de um segundo turno, etc. Mas ele tinha lá 20% dos votos. E se a gente for verificar onde que ele tinha esse apoio, justamente eram nas áreas mais periféricas, nas áreas mais pobres, onde ele levou a questão da regularização fundiária na área urbana. Professor José Antônio Sheibub, Porto Velho é do tamanho da Bélgica, em termos de área territorial. A cidade se estende até a fronteira do Acre, né, com distritos a 300 quilômetros de distância, pouco assistidos, inclusive, né? Essa área aí é um distrito de Porto Velho, chama-se Rio Pardo, né? Então, assim, do ponto de vista da regularização urbana, fundiária urbana, o PT trouxe enormes benefícios para Porto Velho, especificamente durante a sua passagem no governo, né, municipal da capital. Agora, a regularização fundiária, desde 85, o INCRA praticamente estagnou nesse problema, né? Então, nós temos altos índices de violência no campo. A gente está tentando estudar a partir do legal, estamos tentando aí uma parceria com o Fórum Nacional de Segurança Pública já há algum tempo para entender essa violência no campo contra indígenas, contra pequenos agricultores, né? E espero que a gente consiga fazer isso para entender melhor esse processo. Mas, de fato, há uma falta de articulação dessa oposição, do campo progressista, no tocante à questão fundiária no Estado, né? E como o próprio deputado Lucas Torres, aí, que é um delegado de Polícia Civil, é um conservador moderado, né? Como ele mesmo disse aí na fala, eu digo conservador moderado, porque a gente tem delegados lá na Assembleia Legislativa hoje, outros, bem mais bolsonaristas, bem mais extremados do que o deputado Lucas Torres, né? Mas como ele mesmo colocou, o pequeno produtor, ele observa a passagem do campo progressista no governo federal, dos governos petistas, e, olha, eles não resolveram o meu problema. E por isso que hoje eu vou com o Bolsonaro, que tem uma outra perspectiva, que diz que vai me dar a titularização da terra, e deu, né? Sob aqui todo esse contexto de anarquia, incentivar uma situação de anarquia, dizer, olha, vai lá, invade, vai lá, faz a mineração, faz o garimpo, não vai dar nada, eu vou proteger vocês, o que importa aqui é o desenvolvimento econômico, que é uma visão arcaica que a gente tinha há 50, 40 anos, quando a problemática do meio ambiente ainda não estava muito bem colocada, como está hoje, né? Como é hoje notório. Então, eu concordo plenamente, eu tenho conversado, inclusive, eu conversei há alguns dias com uma figura importante do Movimento Sem Terra em Rondônia, do Movimento Sem Terra à esquerda, né? Do Movimento Sem Terra verdadeiro, que é o Tijolão, né? Uma figura importantíssima, uma liderança importantíssima, né? Tijolão, que é um sujeito quase 2 metros de altura, né? Enfim, o Tijolão, ele da área de Ji-Paraná, ali, da região de Ji-Paraná, que é a maior cidade do interior do estado, e ele dizia que ia fazer um escrito, ia me enviar uma visão crítica sobre o documentário. Eu até pedi desculpa a ele, porque eu achei que a gente era para ter escutado o Tijolão, ter escutado o grupo dele, né? Mas eu dizia para ele me perguntava em termos de saída, o que eu achava para o esfacelamento da esquerda em Rondônia. Eu dizia, olha, uma figura como você tem que ser candidato. Não adianta vocês quererem fazer uma oposição extraparlamentar.
Vocês precisam estar representados nas instituições, e nas instituições representativas, no parlamento. Como é que se quer barrar toda esse passar a boiada? Como é que se quer impedir isso se não tem representação parlamentar, se não tem uma oposição? Né? Roberto Dal já poderia estar aqui para ouvir isso. Né? Então, assim, é uma questão que essa falta de articulação é terrível. Né? E isso pode continuar a acarretar imensos e gravíssimos problemas, né, para Rondônia nos próximos anos, se a gente continuar, se as coisas continuarem como estão. Então, em relação ao segundo questionamento, professor, essa visão crítica em relação ao sem terra de direita, que acho que faltou, e assim, por outro lado, eu acho que a gente conseguiu amenizar as coisas, né? Eu vou tentar aqui dar uma relativizada na sua crítica, mas eu também compartilho dela. Eu só acho que a gente conseguiu, de certo modo, amenizá-la quando a gente tem ali a palavra de um ex-governador progressista, que é o Daniel Pereira, com 2 mandatos de deputado estadual pelo PT. Ele foi governador apenas 9 meses, porque ele era vice do Confúcio Moura, que é um moderado, mas um conservador moderado, um político do PMDB. Inclusive, o único político de Rondônia hoje, em nível federal, é o Confúcio Moura, que está aliado ao governo Lula. O restante da bancada federal toda, né, está aliada ao bolsonarismo. Inclusive, o Confúcio pode ser que comprometa o futuro político dele, se bem que ele já está com 80 anos de idade, ou beirando isso, 79, 78, né, mas ele pode ser que comprometa o futuro político dele por esse apoio ao governo Lula. Mas é elogiável. Né? Então, ele é um conservador moderado. O Daniel era vice dele, inclusive é um sindicalista, migrou do PT para o PSB, hoje está no PV, né? A gente tem uma boa relação, ele foi meu aluno na especialização em Direito Eleitoral, temos uma boa relação de interlocução, conversava com ele, inclusive, na terça-feira. Eu acho que ele expõe bem a questão, sempre muito equilibrado, né? Falando tanto de uma visão à direita e à esquerda, mas como o argumento dele é esse, de que o grande produtor rural conseguiu colocar para o pequeno produtor, né, que o governo Lula foi o grande responsável, né, por toda essa questão fundiária, por toda a questão do não avanço nas resoluções aí, e uma saída para resolver a questão da problemática agrária. Né? A gente tem também a participação, que eu acho importantíssima, do Afonso Maria das Chagas, que é meu colega de departamento na Universidade Federal de Rondônia, e tem uma tese de doutorado em ciência política defendida na Federal do Rio Grande do Sul, sobre a questão dos movimentos sociais no campo em Rondônia. Então, eu acho que ele consegue fazer essa crítica, mas, de fato, faltou os atores políticos mais à esquerda, faltou o movimento sem terra, faltou lideranças indígenas, acho que faltaram aí lideranças indígenas, né? Faltou uma articulação maior, né? E agora eu vou fazer aqui a meia-culpa, porque quando eu conversava com o Ian na produção do documentário, ele até brinca comigo, ele disse que eu consegui tirar quase 10 minutos dele, ganhar quase 10 minutos, porque a ideia era um documentário, um curta de 12 minutos, que mostrasse o sem terra de direita. Então eu ganhei 80% a mais aí, ficou com 21 minutos. Nós ficamos com 21 minutos. Então, mas agora, como o próprio presidente da FAPER, o Paulo Renato Haddad, me disse, é correr atrás de recursos para fazer outro documentário. E a gente tentar escutar os campos, tentar escutar pessoas como Neidinha Suruí, que esposa do Almir Suruí, grande liderança aqui da rede, grande liderança do movimento ambiental e indígena, né? Mãe da Tixai Suruí, que é conhecida internacionalmente, né, uma indígena rondoniense, tentar escutar o pessoal do Movimento Sem Terra, o Tijolão, essa turma toda dos movimentos da Liga dos Camponeses aqui, né, que são muito criminalizados, inclusive, e sofrem uma oposição forte por conta dos agentes estatais. Então, assim, agora é correr atrás de recursos para poder fazer esse contraponto, para poder realizar um outro documentário, né? E acho que vai ficar bem colocado isso. Em relação à questão da Roberta, de fato, entender, professora Roberta, como isso está articulado, como é que a gente chegou a esse ponto, né? Como é que a gente chegou a esse sem terra de direita? O que contribuiu diretamente para isso? Acho que isso tem um pouco aí da primeira questão levantada pelo professor Sheibub, que é a questão
da oposição, da falta de articulação dessa oposição, né? Um certo descaso dos governos progressistas com a questão fundiária na Amazônia e particularmente em Rondônia. De fato, não é fácil de ser resolvida. Eu acho que o nosso documentário ele contribui muito e me deixou muito feliz o professor Fabiano ter recebido o contato aí de grandes autoridades da questão agrária no Brasil, dizendo, inclusive, que iam utilizar o documentário para discutir as políticas públicas voltadas para a Amazônia, voltadas para Rondônia e para o Acre, né? E assim, Roraima e o Acre também apresentam hoje, só para concluir, Roberta, a professora Roberta, você colocou Se me chamaram, muito foi? bem, né? Eu terminei mais cedo para o seminário. Esse acontecimento aqui, né? Que se repetiu também em outros lugares, né? Em outros lugares na Amazônia. Eu colocaria aqui Rondônia e Roraima, porque Bolsonaro também tem um apoio muito próximo ao que ele tem em Rondônia, quase que semelhante, né? É porque o Acre ainda tem ali Chapuri, que é um reduto, né, da questão do meio ambiente, da questão indígena do meio ambiente, né, toda uma herança do Chico Mendes, etc. O PT consegue vencer lá. E Roraima, está aqui o professor Roberto Ramos, né, foi reitor da universidade, nosso coordenador do Legal Roraima, né, tem o maior município indígena do Brasil, onde o Lula e o PT também conseguem sair vitoriosos, né? Mas eu vou me deter aqui, e não sei se a Lucy está online, ela pode até me corrigir depois, mas o Acre, durante muito tempo, o PT governou o Acre, cerca de 16 anos, né? A questão do extrativismo, que marca a economia acreana, né? Desde os processos de colonização, da questão da borracha, né? E também há 20 anos, a Lucy colocou aqui no chat, né? 20 anos o PT governou o Acre. Mas também me parece um esgotamento daquele projeto político para o Acre, porque o Acre hoje é dominado pelo bolsonarismo, já quase, né, desde 2018 também, onde o PT sofreu forte derrota política no Acre, vem sofrendo já há algum tempo, né? Então, o processo do agronegócio, né, da pecuária, da soja, tem entrado no Acre, né, e tem fortalecido esse discurso bolsonarista, esse discurso de uma direita extremada. Então, a gente precisa também ter soluções a partir do campo progressista, a partir do governo federal, para que a gente tenha políticas públicas que sejam capazes de unir essa questão da floresta em pé, né? O governador de Rondônia agora esteve na COP. Aí teve um evento, agora não me lembro qual, do meio ambiente internacional, que ele disse o seguinte: olha, me deem soluções, a gente precisa de soluções. O que a gente tem detectado no legal, né, que é o trade-off, né, entre a questão da segurança econômica e a questão da segurança e aí da questão do meio ambiente. Então, o indivíduo, quando ele sente que as políticas ambientais podem, de certo modo, ameaçar a segurança econômica, o bem-estar econômico dele, mesmo ciente de todos os problemas que o meio ambiente tem passado na Amazônia, com a degradação ambiental, né? O que ocorre? A gente tem um indivíduo que acaba dizendo: olha, é verdade, tem um problema do meio ambiente, as crianças estão doentes, os idosos também, cada vez mais degradação ambiental, desmatamento, incêndios, queimadas, mas a economia é mais importante, o meu emprego é mais importante, a minha segurança econômica é mais importante. Então, a gente tem que unir isso aí, né? Tentar equilibrar as coisas, tá? Roberta, só para concluir, porque a Lucy colocou aqui o caso de Chapuri. Não, que ela colocou o caso de Chapuri, eu me referi à eleição presidencial, né? Ela colocou o caso da eleição local, onde também o bolsonarismo venceu em Chapuri, né? Então, assim, até o Acre também está passando por esse processo. Obrigado. O Acre, para mim, é o mais surpreendente de todos. Você sai de um estado completamente vanguarda em termos do entendimento do meio ambiente e aí passa para o lado oposto. Acho que o Acre seria o nosso próximo documentário, Lucy. Zé, queres comentar alguma coisa? Eu só tenho uma pergunta factual. Fato de que durante o governo Bolsonaro a titulação de terra para os pequenos agricultores aumentou? Conseguiu andar, professor.
né? Um processo que estava estagnado conseguiu andar. Né? Mas, assim, a ideia é, hoje a gente tem CPI na Assembleia Legislativa sobre as unidades de conservação, né? A gente tem a própria política do Bolsonaro, isso aliado à Assembleia Legislativa de Rondônia, que seguiu a mesma linha em termos de radicalização, diminuir drasticamente o número de unidades de conservação ambiental, né? Não criminalizar aquele que desmata, A Assembleia fez uma lei, inclusive, falei disso na minha exposição mencionada aí pelo Dr. Luiz Bravo, né, na ocasião da fala aí no CLAS, em 2022, a Assembleia fez uma lei proibindo, depois foi inconstitucional. Então, a Justiça também teve um papel fundamental aqui nisso, de garantir, né, que a boiada não passasse. Mas a Assembleia fez uma lei proibindo que os maquinários, né, desses criminosos ambientais fossem destruídos, por exemplo, né? E isso foi depois considerado inconstitucional, tá? Mas, assim, de fato, houve um mandamento, houve um certo avanço na regularização fundiária durante o governo Bolsonaro, mas sob essa perspectiva, né, a de diminuição drástica das áreas de conservação ambiental, né, as áreas de proteção, de áreas indígenas, de quilombolas. Então, esse paradoxo, né? Mas é isso. Muito obrigado. Deixa eu fazer um comentário, então, aqui, principalmente para quem não tem tanta intimidade com a realidade amazônica. A Amazônia é uma região fatiada, que quem está de fora entende como uma região homogênea, mas ela de homogênea não tem absolutamente nada. Quando a gente usa, por exemplo, um dado muito simples, que é a criação de novos municípios, eu vou usar uma colinha aqui, porque fui eu que fiz esse levantamento, mas eu não lembro do que eu fiz. Então, eu vou ler aqui. Em 1980, nós tínhamos 338 municípios na Amazônia. Em 2010, esse número sobe para 807 municípios. Se você fizer esse levantamento, você provavelmente vai chegar num dado diferente, porque, além disso, nós temos as várias instâncias. Então, nós temos os municípios, a região, o bioma, a bacia, a Amazônia Legal, o que entra, o que não entra, os novos estados. E aí, quando a gente entende isso em processo de ocupação, a gente sai. Na década de 50, foram criados 77 novos municípios. Em 60, 80 novos municípios. Em 70, porque a gente estava muito preocupado em construir as hidrelétricas, em abrir as estradas e tudo mais, só 34 municípios novos foram criados. Aí a gente chegou, depois 143 novos municípios foram criados na década de 80. Na década de 90, a gente acha que vai dar uma acalmada, né? 243 novos municípios. Então, você tem aí um território completamente fatiado, completamente reordenado, mas a gente não precisa entender, ou não precisa pensar muito para saber ou para ter certeza de que nenhum cenário se prepara para isso, de que nenhum planejamento dá conta do inesperado. Então, se você não tem um reordenamento territorial urbano, quiçá um reordenamento territorial rural dentro dessas instâncias aí, dessas barreiras que são destruídas. Então, é muito interessante. Acho que quando a gente entende isso, a posição do legal fica ainda mais importante, porque a ideia é discutir a Amazônia como um bloco, com representatividade ativa dos amazônicos e das instituições que estão na Amazônia, mas, assim, então é construir cada um individualmente o processo, ou entender e coletar os dados e fazer análise do processo geopolítico, mas também discutir como região e como bloco, para que a gente entenda por que o Acre é assim, ou está assim, ou foi assim, e por que Rondônia acontece isso, por que no Pará é assim, por que no Amazonas é assim. E para a gente entender de uma vez por todas que não, a gente não está tratando de uma área homogênea, a gente está tratando de uma área extremamente heterogênea em todos os sentidos, social, ambiental, fundiário, climático,
inclusive, em todos os sentidos, de acesso e tudo mais, e de consciência também, né? Eu ainda continuo, Acre de Chico Mendes, para mim, Luci, depois a gente pode conversar, mas assim, para mim é o mais representativo de todos, onde você sai de um lugar que você era o espelho para o mundo do que era o entendimento ambiental, do que a gente tinha que fazer em termos de não só de legislação, mas de pensamento ambiental. Você sai daquela posição completamente de líder para o mundo inteiro, o Acre exportando modelos de governança ambiental para o mundo todo, e ele vai, então, para o lado oposto. A Lucia acabou de, quer dizer, ela colocou no chat que em Chapuri o PT não fez nenhum vereador, o prefeito é do PT, que é o partido do governador. Então, eu queria fazer essas últimas considerações, de novo, agradecendo todo mundo que está aí, Marilene, Arlete, Alberto, são alguns dos nomes que a gente consegue ler aqui na tela, Fabiana também. E eu vou abrir aqui, eu vou começar abrindo para os colegas que estão aqui, que, como eu falei para vocês, enfrentaram muito frio. Gente, está muito frio, extremo climático mesmo. Estou brincando, não. Não é coisa de Amazônia que não está acostumada, não. Negócio sério. Ontem eu quase caí na rua, virei picolé. Então, eu vou abrir aqui para a minha querida amiga Aline Najara, que é historiadora. A Aline está fazendo pós-doc aqui no CLAS. A Aline é da Bahia. Tem um trabalho maravilhoso com a história da Luísa Maim. Enfim, vou deixar que vocês descubram a Aline, mas eu vou passar a palavra para ela, porque ela tem comentários e perguntas. Aline. Obrigada. Oi, João. Oi, todo mundo presente. Muito obrigada. Eu fiquei com uma inquietação que, em parte, João, você até já respondeu, mas eu queria só dar uma costurada, assim, tirar mais algumas dúvidas. Eu tive o prazer de conhecer Porto Velho em 2022. Eu estive aí fazendo formação antirracista com a Secretaria Municipal de Educação. E é bem curioso isso, de alguma forma até contraditório, eu acho. A Rondônia é um estado que mais se autodeclara negro, né? Pegando aí os critérios do IBGE de população preta e parda, se eu não me engano, 68% da população em Rondônia se autodeclara negra, contra, eu acho que 2 e pouco por cento de uma população que se autodeclara indígena. Então, e nessa autodeclaração também a gente vê várias questões aí entrelaçadas, que eu nem vou entrar nelas agora, mas eu fiquei pensando muito nisso quando eu senti também essa ausência dessas vozes no documentário, né? Dessas vozes quilombolas, ribeirinhas, das populações indígenas. Você já falou que teve aí uma questão, talvez até metodológica. A primeira questão, eu queria entender um pouco mais como foi como que vocês pensaram metodologicamente isso, né? Porque, para mim, eu não conhecia esse Sem Terras de Direita, essa vertente, essa forma de pensar, enfim, compartilho de algumas observações que o professor trouxe a respeito de por que essa decisão, de como... Mas também entendo que talvez esse seja um conflito interno dentro, primeiro, do próprio movimento Sem Terra até, e para entender essas questões externas, enfim. Eu acho que não é o que entra agora em debate com o documentário, mas o que ficou para mim de mais inquietude, assim, de dentro para fora, é se existem conflitos entre esse grupo, esses Sem Terras de Direita, e esses grupos quilombolas, ribeirinhos, indígenas, também na disputa pela terra. Porque a gente sabe que a questão racial é grandemente invisibilizada dentro das políticas públicas e da ideologia do governo, né, do governo Bolsonaro, e como que isso acontece, como que esse conflito se entrelaça também com essa disputa pela terra aí na região, e como que isso aparece. E queria ouvir um pouquinho mais de vocês também, como foi essa escolha metodológica. Eu senti falta, de fato, até para contrapor esse discurso de potencialização do governo Bolsonaro em relação a essas estratégias ou políticas, ou o próprio acesso
a terra, né? Para mim teria enriquecido o documentário se você tivesse trazido essas vozes múltiplas também, para que quem está de fora e que não conhece de fato esse movimento sem terra de direita pudesse se inteirar mais de como que essa percepção ela também aparece a partir desses outros grupos que são tão racializados na nossa sociedade. É isso, muito obrigada, foi um prazer para mim ouvir, estar aqui com vocês também, ouvindo como que foi essa produção, ouvindo como que essa ideia surge, principalmente por ser uma ideia que surge a partir de um grupo de estudos na universidade. Eu já fico pensando também aí em como esse material pode ser aplicado em sala de aula, como pode ajudar também os nossos estudantes em várias perspectivas a entender essas questões fundiárias aqui no Brasil. Parabéns. Obrigado, Aline. Prazer em conhecê-la. Eu queria mencionar, interessantíssimo você ter vindo a Porto Velho, trabalhar com essas questões raciais, e esse dado que você me coloca, me passa, que eu não conhecia, inclusive da autodeclaração negra, né? Inclusive, um grande amigo meu, um advogado, falo muito sobre ele com o Zé Maria, é o Vitor Noé, ele é presidente do Conselho Municipal, tá, da Igualdade Racial. Era para eu ter ido para a confraternização deles ontem, mas por conta da nossa exposição aqui, eu preferi não ir à noite, e, enfim. Eu vou levar esse dado a ele, depois vamos manter um pouco o contato, para que a gente possa, inclusive, dialogar sobre isso. Deixa eu te dar um dado interessante. Para você rapidinho, que eu acho que pode ser interessante. Tem um movimento que, se eu não me engano, é o CRINATO, que ele tem liderado aí na região, que é o movimento da despartidização, porque dentro desse dado, esses dados do IBGE, como eles partem da declaração, eles podem ser muito problemáticos também. Então, tem o que se percebe dentro desse dado é que dentro do pacote parda, vamos dizer assim, tem muita gente indígena se autodeclarando parda. Então, tem uma questão aí de identidade também que precisa ser discutida, e o Plenário ele tem levantado muito essa bandeira, talvez seja uma coisa que ajude nessa conversa também, sabe, de como muita gente que é de fato vinculada às populações indígenas acabam se autodeclarando pardas, e isso dilui também os dados e impacta nas políticas públicas. Isso é muito problemático. Isso, eu sei, inclusive, que eles estão querendo agora fazer um programa de levar isso às escolas, entendeu? Mas vamos conversar posteriormente sobre essa questão, com certeza. Eu queria só te passar um dado que eu acho que pode te dar uma ideia maior sobre essa questão do bolsonarismo e das populações negras e dos povos originários aqui no Estado. Quando a gente fez essa pesquisa, eu e o Márcio Carlomagno, sobre a votação por urna, por sessão eleitoral, esse artigo que será publicado agora pela Teoria e Cultura, a gente percebeu que onde houve maior resistência ao bolsonarismo no Estado, eram cidades onde você tinha alguma questão ligada ao sem terra ou aos povos originários e à população negra. A cidade que maior apresentou votação por urna no PT, em ambas as eleições, foi Costa Marques. Eu não sei se você já ouviu falar em Costa Marques, mas ela fica na divisa com a Bolívia. Lá tem um forte, que foi a maior construção portuguesa fora de Portugal, chama-se Forte Príncipe da Beira, né? E Costa Marques é a maior população quilombola de Rondônia, né? Então lá foi a cidade onde o PT alcançou a maior votação por urna, conseguiu o maior número de vitórias em urnas, chegou a 30% das urnas, a vencer em 30% das urnas na cidade de Costa Marques, que é a cidade onde tem a maior população quilombola do estado de Rondônia, né? Então, acho que isso diz muito, né? Pelo menos eu gosto de comprar pão em Costa Marques. E assim, além de Costa Marques, outra cidade também, onde os conflitos de terra são frequentes, e houve um grande massacre em meados dos anos 90, é a cidade de Corumbiara, também com grande votação petista nas urnas. Embora, né, Bolsonaro tenha vencido
também nesses municípios, mas foi exatamente onde ele sofreu aí a maior resistência em termos de sessões eleitorais, em termos de votação, justamente nessas cidades. A gente quer avançar nessa análise, mas esses dados preliminares, eles são bastante interessantes e, né, dizem muito. Aline, eu já mencionei ao professor José Antônio Sheibub sobre a questão dessa, não sei se metodologia, né, mas qual que era o foco fundamental do documentário. Então, assim, a ideia era realmente algo que tivesse ali no máximo 12 minutos, algo muito curto. E nós acabamos ganhando aí 80% do tempo, que era muita gente para entrevistar, e o foco também, o professor Fabiano Santos está aqui online, ele pode até depois, quem sabe, mencionar isso melhor, mas a ideia era entender o sem terra de direita, né? Especialmente o sem terra de direita e a problemática agrária e o voto no Bolsonaro, esse suporte, esse apoio quase que majoritário ao Bolsonaro a partir do produtor rural, a partir do homem do campo, a partir da questão agrária em Rondônia. Então, assim, eu concordo, né? A gente fez essa autocrítica depois do documentário pronto, a gente acha que faltou mesmo esse contraponto mais incisivo a partir de atores relevantes, né, como da sociedade civil. Mas, de fato, isso aparece no texto, perdão, no vídeo, a partir da fala do Daniel Pereira, mas principalmente a partir das críticas do Afonso, o meu colega de departamento, né, o professor Afonso das Chagas. Então, precisava ter sido mais incisivo, acho que faltaram esses atores da sociedade civil, movimentos, tanto o movimento negro quanto o movimento sem terra. Só para mencionar aqui, o Sem Terra de Direita, ele não se intitula como Movimento Sem Terra, tá? Isso é até uma denominação nossa mesmo, enquanto pesquisadores, né, enquanto analistas e observadores desse processo político, social aqui no Estado, tá? Eles não se intitulam dessa forma, embora estejam organizados também, né? Ali no vídeo, não sei se vocês perceberam, mas há uma solenidade, não sei se é bem é um evento que ocorre na UAB. Diga, Roberto. Olha, são 10h40 e a gente tem algumas perguntas aqui tudo bem, já engatilhadas. Eu queria muito dar uns minutinhos para o Fabiano, ou para o Ivan, ou talvez para a Lucy, enfim, para as pessoas do Legal que estão aqui, para a gente fazer um fechamento. Então, deixa eu passar então uma pergunta para o Paulo e para a Ana Paula. Tá? Eu queria que vocês se apresentassem, por favor. Então, Paulo e Ana Paula vão fazer a pergunta. Eles não combinaram os nomes. E não combinaram as perguntas, mas elas vão... não combinaram as perguntas também. Ainda elas vão ser encaixadas. Mas eu primeiro queria... Bom, vou me apresentar. Então, eu sou Paulo, eu sou professor do Instituto Federal de Santa Catarina. Então, por morar em Santa Catarina, eu posso dizer que eu também sei que é conviver com um bolsonarismo, né, de primeira linha, não é fácil, tá? Além de professor, também fui dirigente sindical durante um bom tempo. Hoje não faço parte da direção, mas tenho uma atuação no sindicato, que é uma identidade. Vocês também podem imaginar o que significa fazer parte de um movimento social reivindicatório num estado como Santa Catarina. E eu não sou historiador, eu acho que muitos aqui, eu sou da geografia, eu sou doutor em geografia humana, então achei excelente a oportunidade de conhecer mais sobre a dinâmica de Rondônia. Queria cumprimentar o professor João e, a partir dele, todas as pessoas envolvidas na produção do documentário. Eu já pretendo também fazer uma atividade lá em Santa Catarina, no nosso retorno no próximo ano, com o documentário, chamar vocês para fazer essa conversa, mas queria destacar, eu anotei muita coisa, desculpa, vocês falaram muita coisa, então também tem muita coisa para anotar, mas eu vou destacar 2 pontos. Primeiro, o documentário me leva a pensar
uma periodização do ordenamento territorial do Estado, né, já que, como vocês destacam bastante, um momento em que o Estado é o protagonista desse ordenamento territorial, e eu fico me perguntando se a gente não está hoje diante de uma nova fase do ordenamento territorial, onde o Estado não é mais protagonista único e talvez nem mesmo dominante. Talvez essa fragmentação territorial que a Roberta menciona seja um reflexo disso, e, de certa maneira, o documentário vai mostrar outros sujeitos desse ordenamento, né? Embora eu acho também importante que, de certa forma, o documentário leva a gente a quebrar algo que parece estar muito enraizado, que é a tentativa que, muitas vezes, nós fazemos de enxergar um binômio grande e pequena agricultura. Isso não necessariamente é realidade, né? E acho que o documentário vai mostrar uma convergência, por exemplo, de perspectiva, dessa maneira mais simples, entre pequenos e grandes agricultores, que acho que me choca com uma certa perspectiva que nós temos, né, dentro da esquerda, de supor que a pequena agricultura vai ser necessariamente progressista. Eu acho que isso não tem amparo necessariamente na realidade, e a gente tem que dar prioridade para a realidade. Acho que o documentário está mostrando isso. Mas eu acho que o que eu queria realmente discutir e perguntar, eu vou até usar um título de um trabalho de um grande professor que eu tive, o professor Nelson Fernandes. Ele escreveu um trabalho já há um tempo sobre o Rio de Janeiro, que o título do trabalho é O Rastro Ideológico da Categoria Submundo. E eu acho que o documentário traz para a gente o rastro ideológico da categoria campesinato. Eu sinto que a gente está diante de um rapto da ideia do que é ser agricultor, de ser camponês no Brasil. Que, pelo menos desde a década de 80, nos anos 90, foi algo que foi construído em grande parte por organizações sociais como o Movimento do Sem Terra, e hoje a gente está vendo uma outra construção de uma ideia de campesinato. E é importante entender isso. Isso fala muito sobre o Brasil, se não do ponto de vista censitário, mas do ponto de vista territorial. A Rondônia é muito grande, né? E quem controla um território como esse, com certeza vai ter um peso muito grande. Agora, eu queria realmente perguntar sobre a ideia de sem terra de direito. Eu confesso que eu me incomodo com essa definição, e até o professor João já adiantou, falou assim, eles não se identificam dessa maneira. Eu não acho que essa é uma identificação adequada, eu não acho. Eu não acho, porque, por exemplo, às vezes eu vejo um paralelo com uma coisa que se fala também, né, popularmente a gente fala também no pobre de direito no Brasil. Mas eu acho que a analogia não serve bem nesse caso, porque eu penso que sem terra é uma denominação que reflete uma parte do campesinato organizado, principalmente pelo MST, mas não apenas pelo MST, mas numa determinada perspectiva, e não é o que a gente encontra. Acho que a gente talvez possa falar em conselhos, talvez de direita, talvez possa falar em agricultores, pequenos agricultores de direita, mas sem terra me remete a um determinado movimento, né? Talvez até a gente seja acostumado a pensar como se fosse sinônimo sem terra, pequeno agricultor, você, mas nesse caso eu penso que talvez não seja, né? Então eu ia perguntar exatamente, ele se autodenomina dessa forma ou não? Enfim, acho que o trabalho levanta realmente questões muito importantes para a gente entender o Brasil contemporâneo, e não apenas, embora com certeza muito importante para a Amazônia, para a Rondônia, mas Santa Catarina também como um estado onde a agricultura tem um peso ideológico muito grande, né? Não necessariamente demográfico, mas do ponto de vista da ideologia. Então, quem fala em nome dessas pessoas, isso é muito importante, né? Então, a gente, com certeza, tem muito a aprender com um documentário e vai suscitar muitos debates. Muito obrigado. Eu só posso... Obrigada, claro, Paula. Porque Paula, quer te apresentar? Tá. É que a pergunta é semelhante, mas a gente não tem conversado. Eu sou Ana Paula, eu sou professora de História, também trabalho no IFSC, lá em Santa Catarina. Eu estou aqui para fazer uma parte do meu doutorado e eu pesquiso o Paraná. Eu pesquiso, na realidade, a questão agrária no século XIX, pensando também a escravidão e a abolição, e adentrando o século XX,
com foco principal num processo de terra, de disputa de terra, no sudoeste do Paraná, que ele está até hoje aberto. Ele inicia a terra, né, a questão da terra começa no século XIX e a disputa começa em meados do século XX, e até hoje os processos estão em disputa, tem a questão do INCRA, tem indenização, é um processo, muito do que é relatado para Rondônia, da ocupação, da questão da fronteira, né, de delimitar o Estado brasileiro, eu consigo perceber lá no século XIX, né, o mesmo discurso, né, aquela ocupação daquela região para incorporar o Império, para garantir, né, a disputa com a Argentina. Então, assim, eu gostei muito do documentário, eu aprendo muito, né? Eu digo que a minha vida para cá, ela tem uma questão da pesquisa em si, mas todas as atividades que eu acompanho, assim, é minha formação para além da pesquisa, né? Então, obrigada por poder compartilhar e fazer esse espaço né, de discussão. E, na realidade, duas coisas acho que já foram questionadas, e eu complemento a do Paulo e do professor também, que ficaram aqui na dúvida, né? A questão que me chamou muita atenção é o MST de direita, de fato, porque o Paraná tem a coisa da formação do MST, então, tanto que no meu processo, que eu acompanho até os dias de hoje, traz um pouco o MST, né? E aí eu fiquei na dúvida, até notei assim, quem coloca esse nome, né? São eles? Eles são um movimento organizado, né? Eles estão articulados? Desde quando que esse contexto é um conceito, é uma categoria? Porque eu penso historicamente isso, né? Desde quando a gente pode falar de um movimento, de uma MST de direita, né? Ele está articulado com outros grupos de campesinos, agricultores, grileiros de outros estados, né? Eles têm um movimento que estão tentando, eu até lembro que passou no documentário uma imagem deles, talvez num espaço político, numa assembleia, alguma coisa assim. Então, eles são um movimento articulado. Uma audiência pública, professora. Uma audiência pública? Uma audiência pública na OAB, que era o que eu ia mencionar, né? Então, audiência pública na OAB, isso. Eles estão politicamente, né, organizados, eles têm relações com algum partido político, né? Eu pensei para pensar a categoria mesmo, né, de MST de direita, né? E tem essa oposição, porque também fica, acho que como o Paulo também trouxe, uma polarização, né? Como a gente tenta falar da política hoje, que ela é polarizada, fica o MST e o MST de direita, né? E será que é essa polarização mesmo, né? E em relação à regularização fundiária, a mesma pergunta que o professor fez, eu fiquei pensando, mas se o Bolsonaro ele desestabilizou tanto, né, a questão da terra, o INCRA, que vocês mesmos mostram, né, diminuiu os funcionários, os processos ficaram parados, como que a regularização de terras funciona, né, e como ela anda, e se ela é especificamente em Rondônia, né, porque tem esse apoio ao bolsonarismo, né, porque ele teve esse apoio, então lá anda, mas nos outros lugares não anda, por mais que ele tenha desarticulado, né, o INCRA e todos esses espaços, né, relacionados à terra, relacionados aos indígenas, ao meio ambiente e tudo mais. Então, eu também fiquei com essa questão, assim, como que anda, porque quando eu penso no Paraná no século XIX e até no início do XX, muitos dos conflitos vão se dar porque a gente não tem papel do Estado, por exemplo, pelo menos. Não, o Estado ainda está em formação, em consolidação, e é difícil chegar lá no sudoeste do Paraná, que era muito distante, né, das mãos do Estado. E aí, quando o Estado começa a se fortificar, principalmente na década de 1930, aí a gente vai ter uma ação mais decisiva sobre esses conflitos, né, que vão deixar de ser particulares e vão passar sobre regulamentação do Estado, né, do INCRA e tal, e aí a coisa vai acontecer dentro do Estado. Né? Mas como se no Bolsonaro isso é desarticulado, como é que isso se dá, né? Se mantém só porque é uma região que tem proximidade com ele. Então, essas são as minhas duas questões, da terra, né, de como se faz a recomendação de terra, mesmo o Estado talvez tendo diminuído o espaço, a articulação, e pensando historicamente, essa se é uma categoria, se é um conceito, de onde ele surge, né, quem que dá o nome para eles, né, se são eles mesmos que te dão, se são vocês que dão, são as pessoas que aparecem no discurso, algo dentro da própria sociedade que está sendo falado, que eles são vistos assim, né? Quem os coloca nesse espaço? Eram essas minhas duas questões. Obrigada. Obrigada, Ana Paula. Só para fazer o link aqui com o seu comentário, a professora Marilene coloca aqui, no chat, né? Essa é a minha questão. Classificar indivíduos em posições, entre aspas, ocasionais como categorias políticas de direita e ultradireita.
Então, é um pensamento que é transversal, creio, né? João, 2 minutinhos para a gente Não, eu queria só iniciar. mencionar rapidamente, professor Paulo, professora Paula, obrigado pelas colocações. Professor, de fato, eu até faltou eu mencionar a Santa Catarina, mas porque o nosso foco aqui é a Amazônia, né? Mas obviamente que é Santa Catarina, Rondônia, Acre e Roraima são os maiores eleitorados bolsonaristas do país, proporcionalmente, né? E assim, aquele processo da década de 80 em Rondônia, de maior migração, né, e de incentivo à colonização aqui, a partir do INCRA, que começa nos anos 70, se dá fundamentalmente por gaúchos, capixabas, né, e mais paranaenses e catarinenses, né? Então, a migração para Rondônia na BR-364, no corredor da BR, ela é majoritariamente catarinense, paranaense e gaúcha e capixaba, mas principalmente dos 3 estados do sul do país. Inclusive, professora Paula, incentivados pelos conflitos agrários ali, né, Pontal do Paranapanema e ali no sul do país, né, que esses colonos vinham para Rondônia com essa missão de desmatar parte do que era dos lotes de terra para cultivar e ocupar. Mas, enfim, em relação à questão a gente não pode falar em movimento sem terra de direita. Né? Não há um movimento organizado a ponto de nós denominarmos dessa forma. O que há é grupos, né, aí de grileiros ou de sem terra, porque eles não têm a terra, né? Mas muito incipiente ainda, e acho até que muito restrito a algumas áreas, talvez até em Rondônia apenas, né? Agora, eles estão se organizando. O que a gente viu ali, e eu falava antes da fala do professor Paulo, porque me fugiu aqui o nome específico, mas era uma audiência pública na Assembleia, ou perdão, na Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB Rondônia, né, sobre aquela questão de ocupação deles daquela reserva, daquela unidade de conservação. Então, assim, eles são uma associação, né, mas são muito incipientes, são muito localizados, tá? Então, acho que a gente realmente que é uma coisa que tem que ser observada. O sem terra de direito é algo muito incipiente, né? Não dá para a gente falar num movimento organizado que se contrapõe ao MST, que é um movimento sem terra, né, de esquerda, né? Enfim, não tem como. Mas eu agradeço imensamente aí a participação de ambos, de todos, né? Pelas perguntas, pelo incentivo e pelas palavras elogiosas ao documentário, e dizer que a gente está pensando mesmo, nós estamos fazendo essa autocrítica para que possamos realizar outros documentários né, e sobre uma outra perspectiva crítica, mais escutando mais atores da sociedade civil, isso vai ser muito bom. Então, inclusive, a crítica de vocês aqui, ela é muito salutar por conta disso, tá? Sem dúvida alguma. Muito obrigado. Obrigada, João. A gente já vai encaminhar para o encerramento. Eu queria, Fabiano, queria te convidar para dar umas palavrinhas em nome dos nossos colegas do Legal. Pode ser? Sim, claro, claro. Muito obrigado, Roberta, pela organização do evento. É uma honra, um orgulho grande aí para o grupo lançar esse o mini documentário na Universidade de Pittsburgh, ter o Zé Antônio comentando, né, esse grupo aí tão qualificado que você juntou para assistir e comentar o documentário. Queria agradecer ao João Paulo, né, por ter representado legal nessa discussão, agradecer a todas as pessoas que vieram aqui online para participar. É uma primeira, vou falar muito rapidamente, né, é uma primeira iniciativa com um budget muito curto, muito pequeno, então a gente teve que fazer um recorte mesmo, né, o Ian matou a pau, o Ian e o Gabriel mataram a pau, incentivaram, fizeram roteiro, descobriram personagens, né, em cima de um boletim que o grupo do João Paulo tinha produzido lá no início do processo do Legal, né, chamando atenção para esse massacre da direita em Rondônia. Depois dá para comparar, olhando os outros boletins, essas coisas variam, né, mas Rondônia é uma coisa bem paradigmática nesse sentido. Zé Antônio chamou atenção uma coisa muito importante, que Rondônia é um eleitorado pequeno. Se fosse Rondônia, né, tipo uma referência sobre o que acontece no Brasil eleitoralmente,
né, o Brasil teria uma hegemonia completa, né, da direita e o PT estaria totalmente inexistente, né, arrasado. Então, isso nos pareceu interessante observar, fazer uma discussão sobre isso através de uma linguagem que não fosse uma linguagem acadêmica, causal, regressões ou outros métodos qualitativos e quantitativos que são acadêmicos. Então, a gente tentou usar uma linguagem via documentário para alcançar um público mais amplo e fazer um debate, né, mais amplo. Então, a gente vai tentar seguir esse caminho, né, Alberto? Fazer mais documentários sobre mais casos. Por exemplo, o caso do Acre, a transformação do Acre é um caso gritante. Depois de 20 anos de governo do PT, a gente vai lá para o Acre, é todo azul, né? A própria cor vermelha é uma cor interdita no Estado. É uma coisa muito impressionante. Isso foi uma modificação muito recente, não é, né? 10 anos para cá, digamos. 15, 10 anos para cá. Coincide com o avanço do agrobusiness, coincide com a maior presença dos militares nessas regiões. Existem estudos mostrando como os militares aumentam o seu efetivo nessas regiões. Isso cria, né, uma formação de opinião para um voto mais à direita? É uma pergunta. Acho que sim. O agrobusiness cria condições para que os eleitores que são trabalhadores votem à direita, porque eles estão desarticulados sindicalmente, talvez. Então, existem perguntas de pesquisa muito ricas, mas a gente pode transformar isso numa linguagem mais acessível, que não seja acadêmica. Então, o trabalho acadêmico, no legal, ele é paralelo a um trabalho de comunicação, né, com a sociedade sobre o que está acontecendo nessa região. Nesse sentido, vale a pena olhar, encerrando aqui, né, caminhando para o horário de encerrar, vale a pena olhar os grupos focais que temos feito, né, mostram, dão um flagrante ali de como isso está disseminado na Amazônia, essa noção segundo a qual políticas sustentáveis de meio ambiente colocam as pessoas em risco, elas sentem assim um risco pessoal de emprego e de renda, né? Isso também é algo que o Legal vem mostrando e que precisa ser explorado. Então, fechando, muito obrigado, Zé Antônio, muito obrigado, Roberta, obrigado, colegas aí do centro. Acho que foi uma excelente sessão, uma excelente manhã de trabalho, e eu acho que é um início aí de colaboração, né, importante entre o Legal e o Classe. Bom? Obrigada, Fabiano. Grande abraço. Então, estendo os agradecimentos a todos. Obrigado pela oportunidade também da gente mostrar o trabalho do Legal para outras pessoas. Agora o Paulo e a Paula conhecem. legal-amazônia.org. Tem uma produção regularíssima e riquíssima em termos de boletins políticos dos estados amazônicos. Então, é um trabalho maravilhoso mesmo, de formiguinha, de trabalhador mesmo, sem nenhum tipo de eufemismo aqui, desse grupo maravilhoso que eu faço parte, gente, desde 2023 já, a gente já vai para 2025, né? O tempo voa. Obrigada, obrigada a todos, um abraço aos que estão no Brasil. E até sexta-feira que vem, que é a nossa reunião. Sexta-feira que vem, a gente encerra o ano com a última reunião do Legal. Agora, deixa eu falar só uma coisa. Acho que a gente tem que esquecer essa ideia de sem terra de direita, isso é tipo da propaganda, mas não é essa a ideia do documentário. É tipo diminuir bem o alcance do documentário, ficar obsessivamente voltado para esse termo, um termo que surgiu ali, mas não é o objetivo criar uma categoria sociológica, né? Definitivamente. Mas Perfeito, obrigada, gente. Aí. Bom dia, boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.